desta noite. O presbítero vai estar ministrando a palavra de Deus para os nossos corações. Eu vou iniciar orando, apresentando o presbítero. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Pai, por ter nos permitido chegar até aqui. Te agradecemos pela oportunidade de te adorar, de te louvar, de te glorificar, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. E, Pai, neste momento queremos ouvir a Tua palavra. Não simplesmente aquilo que pensamos ou achamos que devemos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para nós, para as nossas vidas, para a edificação das nossas almas. Assim te pedimos, usa o teu servo mais uma vez, através da tua palavra, aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor por mais esta oportunidade que o Senhor assim nos concede, não só de estar na sua casa, mas de poder estar aqui para louvar e engrandecer o seu nome. Agradecer ao Senhor por mais esta rica oportunidade de poder estar sendo um instrumento para ministrar a sua palavra. Agradecer o nosso pastor Marcelo Silva pela confiança, né? E mais uma vez estaremos aqui compartilhando de uma palavra que tem falado muito ao meu coração. Eu tenho meditado bastante. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. É uma palavra bem conhecida que fica no livro de Gênesis, no seu capítulo de número 12, a chamada de Abraão e a promessa que o Senhor faz para ele. Vamos estar lendo aí do versículo 1 em diante. Assim diz a palavra do Senhor: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo de número 7. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. Amém? Podemos assentar. Eu confesso aos irmãos que eu gosto muito desse texto. Sabe, esse texto, ele me chama muita atenção por várias coisas, né? Muitos pregam nesse texto acerca de várias coisas, acerca de promessa, acerca de cumprimento, né, daquilo que Deus falou. Mas o que me chamou muita atenção por esses dias é acerca da força de vontade, né, de Abraão, porque ele poderia muito bem ter renunciado à chamada de Deus, né? E lendo, lendo e relendo, foi Jesus. O que o Senhor quer transmitir para mim acerca desse texto? Que eu chegava lá no versículo 9, e daqui a pouco eu voltava de novo, e lia de novo, chegava no versículo 9, eu voltava de novo, e numa dessas indas e vindas o Senhor falou assim: para ser abençoado é necessário sair da zona de conforto. Eu falei: Jesus, sair da zona de conforto? E eu continuei lendo, relendo, e o que me chamou a atenção foi que Abrão, ele poderia ter rejeitado, né? Ele já tinha a sua fazenda, ele já tinha a sua família, ainda que não tivesse filhos, mas ele tinha servos e servas, ele tinha animais, ele tinha já a sua casa estabelecida, né? E para largar tudo aquilo ali, fazer, né,
a arrumação de tudo que ele tinha, colocar em cima de carroças e sair por um mundo afora, por um lugar que Deus ainda iria falar. E eu fiquei meditando nisso, eu falei, nossa, realmente é uma atitude de fé, é uma atitude de fé, é uma atitude de confiança. Ele creu naquilo que Deus tinha falado para ele. A princípio, as bênçãos seriam para ele e dele para outras pessoas. Abençoarei os que te abençoarem, mas eu também amaldiçoarei aqueles que não forem uma bênção na sua vida. E eu continuei lendo e relendo, e Deus falando ao meu coração acerca dessa palavra. E Deus me trouxe à memória a minha própria vida. Eu morava no Rio de Janeiro, não posso dizer que eu tinha uma boa estalagem, não tinha. Que eu tinha um bom emprego, que eu também não tinha. Mas Deus, Ele trabalha da forma que quer, Ele age como quer, sem ter que dar satisfação a ninguém. Foi o que Ele fez com Abraão. Levanta daí e sai do meio da tua parentela, que Abraão era da semente de Sem, filho de Noé. E os versículos dos capítulos anteriores, nós vamos ver que a descendência de Sem passou a ser idólatra. Passou a se curvar e adorar estátuas construídas, formadas por mãos de homens. E não era isso que Deus queria para Abraão. E antes que ele se contaminasse, Deus chamou ele. Levanta daí, sai do meio desse povo, vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Lá você vai ser uma bênção. Lá eu vou te abençoar. E através de você, outras pessoas serão abençoadas. Se nós pararmos para refletir, nós fomos abençoados por causa da atitude de Abraão, de sair do meio de um povo idólatra, de sair do meio de um povo que com certeza, com o passar dos anos, corromperia o coração de Abraão, e ele também se tornaria um idólatra, graças à atitude desse homem. Hoje nós somos abençoados no nome de Jesus, somos lavados, somos remidos, somos transformados pelo poder que há no nome de Jesus. E eu olhando para a minha história, não era um homem que tinha uma boa fazenda, não era uma pessoa que tinha uma boa estadia, como eu já falei, mas Deus, Ele me chamou, vai para lá. Usou o pastor Washington para me convidar para vir para cá. Eu falei, Washington, o que eu vou fazer aí, Washington? Eu não conheço ninguém aí. O pastor Marcelo, eu acho que nem lembra de mim. No meio de tanta gente lá naquele lugar lá, eu acho que o pastor Marcelo vai lembrar de mim. Não, rapaz, mas vem para cá. Eu falei, não, Washington, calma aí, não é assim não. Eu já fiz muita besteira na minha vida, já tomei muita atitude fora daquilo que Deus queria para mim. Eu não posso tomar uma atitude dessa, que eu vou para um lugar aonde eu não conheço ninguém. E Cristiane passou a orar e eu deixei na mão de Deus. Mas se for da vontade de Deus, Deus vai usar alguém. E eu lembro que num dia de semana eu recebi uma ligação de um pastor amigo meu lá da Pavuna. Ele falou, Vladimir, meu filho, a gente vai ter uma festividade aqui, pastor Pablo, você não quer vir e trazer o ministério de louvor aí da tua igreja não? Eu falei, rapaz, eu tenho que ver com o meu pastor, eu não sei se tem saída para os irmãos, eu vou ver aqui e te dou uma resposta. Aí conversei com o pastor não, pode confirmar com ele lá que a gente vai. E nós fomos, nos alegramos, ouvimos a palavra, e Deus tomou a pastora em profecia. Olha, homem, para aquele lugar para onde eu estou mandando você,
Você vai ser uma bênção. Eu vou te usar muito naquele lugar e almas se converterão a mim através da sua vida. E eu falei, agora a minha atitude e a minha postura é outra. Eu poderia ter rejeitado. Não quero não, Jesus. Não vou para aquele lugar não conheço ninguém lá, vou fazer o que lá? Não vou não. Mas eu aceitei a vontade de Deus para a minha vida. Eu poderia permanecer na minha zona de conforto. Porque chegando aqui, eu ia ter que começar a cavar poço, né? Procurar casa para alugar, procurar emprego, mobiliar a casa. Mas Deus, Ele já tinha tudo preparado. Deus, Ele já tinha tudo planejado. E nós, por não termos conhecimento dos planos, da vontade de Deus para a nossa vida, a gente rejeita determinados tipos de mandamentos que Deus nos dá. Porque aqui, se Ele rejeita, nós sabemos que Deus é poderoso para levantar outra pessoa para cumprir com o propósito dele. É igual a obra. Deus, Ele chama, se você não aceitar, Ele vai te usar. Mas se você não aceitar, a obra não vai parar por causa disso. Ele vai levantar outro para colocar no seu lugar. Não adianta. Bobo é aquele que acha, não vou, a obra precisa de mim. Precisa nada, meu filho. Precisa nada. É você que precisa de Deus. É você que precisa estar na vontade de Deus. E eu glorifico o nome do Senhor pela postura de Abraão. Abraão, meu amigo. Esse homem, ele se tornou tão íntimo de Deus que Deus chamava Abraão de meu amigo. Mas as pessoas hoje não querem ser amigas de Deus, não querem ter amizade com Jesus, só quer benefício, só quer receber, mas não quer cumprir com o que Jesus Ele manda. E Ele próprio Ele fala, vós só sereis meus amigos se fizer o que eu te mando. E a Bíblia, ela vem dizendo com clareza, e os meus mandamentos não são pesados, não são. E eu vim. E quando eu cheguei aqui, tinha muito presbítero, muito diácono. Eu falei, Jesus, o que o Senhor me trouxe para cá? A obra não precisa de mim aqui não, Jesus. Está cheio de irmão aí, tinha bastante gente para tocar instrumento. E o que o Senhor quer comigo aqui, Jesus? E Jesus virou para mim e falou assim, você vai aprender. Eu falei, aprender? Mas aprender o que, Jesus? E eu passei a prestar atenção no que sai do altar, dos ensinamentos que saem do altar. E muita coisa que eu ouvi e aprendi saindo daqui, eu glorifico a Deus, eu exalto o nome do Senhor, porque muita coisa eu não botava em prática. Você quer ver uma coisa? Eu achava que prosperidade era ser rico, era ter muito dinheiro. E desse altar eu aprendi que prosperidade não é ser rico. Prosperidade não é ser rico. Olha só que interessante. Muita coisa que eu achava que estava certo, e eu aprendi desse altar que eu aprendi errado. E eu não colocava em prática, e além de não colocar em prática, eu tinha aprendido errado. E como é que eu vou ser uma bênção para outras pessoas aprendendo errado? Não tem como, porque eu vou ensinar errado. Ensinar errado, e de uma certa forma eu estou ajudando aquela pessoa a continuar no caminho do erro. E eu glorifico o nome do Senhor por tudo que eu tenho aprendido nessa casa. Eu glorifico o nome do Senhor pela vida, não só do pastor Marcelo Silva, mas de todo aquele que sobe aqui e atrás dessa tribuna tem uma mensagem de ensinamento para a minha vida. Para a minha vida, porque eu sento ali e eu presto atenção e eu pego para mim. Eu antigamente, eu pegava a Bíblia, olha só como é que eram as coisas. Eu usava os textos e aplicava na vida dos outros. Não aplicava na minha.
Eu achava que eu era perfeito, que eu não errava, que eu não transgredia, mas eu me enganei. E eu me enganei feio, presbítero. Me enganei feio. E hoje eu entendo que a palavra ela é para ser aplicada primeiro na sua vida. E através da sua vida, Deus vai te usar para que você ensine a outras pessoas. E eu glorifico o nome do Senhor por ter me chamado para cá. Eu tenho aprendido, eu tenho crescido, tenho passado por muita luta. No dia que o pastor falou que eu ia trazer a palavra ali, no dia seguinte começou. Para tentar me desestruturar, mexer com a minha paciência, que já não é muita. e carro joga o carro em cima de mim. E pessoa, para você ver, eu faço entrega aqui na UPA, de pão de queijo, de rosca, e todo dia eu chego lá, não tem ninguém para receber a mercadoria. Eu ajeito em cima da mesa, deixo a notinha e vou embora, porque eu tenho outras entregas para poder fazer. Para mais de 6 meses, a nutricionista nunca ligou lá para falar nada. Quando foi ontem, eu cheguei da rua, o seu Jander falou assim: mas amigo, como é que foi a entrega hoje lá na UPA? Eu falei: mas por causa de quê? Não, responde primeiro a minha pergunta, que eu perguntei primeiro. Foi normal. Por quê? Porque não, que a mulher ligou aqui reclamando de você, reclamando de mim. Mas o que eu fiz agora? Então, ela está dizendo que você chega lá, você joga a mercadoria em cima da mesa e vai embora. Eu falei: mentira. Ela recebeu o pão de queijo lá, mais amável do que eu sou com esse povo aí, impossível. Ele: não, vou mostrar a mensagem para você. Aí ele mostrou lá, eu li. Falei: não, mas olha só, o senhor vai mandar mensagem para ela? Não, vou mandar mensagem para ela. Você está dizendo que é mentira? Eu falei: não, mas é mentira. É mentira. No começo, eu até saía por dentro do hospital procurando alguém. Agora eu não posso fazer isso. Então, os 5, 10 minutos que eu perco procurando alguém, eu atraso a entrega de outra pessoa. Então, eu chego lá, deixo arrumado em cima da mesa, viro as costas e vou embora. Aí, hoje eu fiz a filmagem. Eu entrei lá, não tinha ninguém. Eu falei: aqui, seu Jandel, não tem ninguém aqui, não tem ninguém na cozinha, deixei o pão em cima do freezer e estou indo embora. Mas o que acontece? É tudo para poder me desestruturar. É tudo para tentar tirar o meu foco. Mas dessa vez, mais uma vez, ele perdeu. Mais uma vez, Deus me fez lembrar de uma situação que aconteceu na rua, que eu nunca vi esse cara na cidade. Ele apareceu do nada, começou a gritar comigo, começou a falar, e eu fiquei nervoso, e eu comecei a gritar com ele também. E Cristiane: calma meu filho, calma, para o carro aí, calma, o cara está gritando comigo, eu não fiz nada. E o cara veio me perseguindo desde a Afonso Pena até a entrada da Santos Dumont. Ali eu passei o sinal amarelo e ele ficou. E eu vim embora. Mas é tudo para me desestruturar. Mas dessa vez, para a glória do nome do Senhor, ele não conseguiu. Até a enfermidade ficou aguçada. Com febre, com dor de cabeça, com dor no corpo. Falei: Jesus, eu estava bonzinho. Eu estava bonzinho. De repente, aí hoje eu já cheguei com o corpo mole. Eu falei: não, filho, você não vai me fazer ficar em casa, não. Eu vou, nem que eu vá me arrastando, mas eu vou. Porque eu preciso, eu preciso estar na vontade de Deus. Eu preciso permitir ser um instrumento para a glória do nome de Deus. E foi isso que Abraão se colocou à disposição. E você vai ver que no versículo de número 7, daí Deus já faz a promessa para a sua posteridade. Abraão, a gente sabe pela história, que ele não viu essa promessa se cumprir, mas Deus, ele é fiel para cumprir. O que nós não conseguimos às vezes entender é que Deus, ele quer nos usar para outras vidas. Deus, ele quer nos usar para alcançar outras almas.
E Deus, Ele nos dá uma ordem. E a gente titubia, presbítero Tiago. A gente titubia muitas vezes. Muitas vezes. E desobedece. E desobedece. E quando a gente desobedece, não só a gente deixa de ser abençoado, como a gente impede de ser uma bênção para a vida de outra pessoa. Quantas vezes eu tive a oportunidade de ficar em casa? O presbítero Tiago, irmão Vladimir, a gente tem visita na casa de fulano. E eu cansado, irmão, cheio de dor nas pernas, o joelho e a perna inchada, mas eu ia assim mesmo. Eu ia assim mesmo. Principalmente quando ele dizia para mim que era eu que ia trazer a palavra. Aí é que o negócio ficava estreito. Mas eu ia assim mesmo. Jesus, me carrega no colo aí, porque o negócio está meio complicado. E eu vi, irmão, toda vez Deus me usar e glorificar o nome dele, para a glória do nome dele. Nós temos aí irmãos que hoje congregam conosco, que foi fruto da nossa visita, que foi fruto de nós sermos usados para a glória do nome de Jesus. Fomos bênção para outras vidas e Deus nos abençoou. Às vezes nós não vemos a bênção, porque tem gente que gosta de bênção visível. Irmão, eu vou dizer um negócio para você. Eu acho que, eu não tenho certeza, mas eu entreguei a minha vida para Jesus, eu acho que com 25 anos. Eu tenho 51. Eu nunca coloquei meu joelho no chão para pedir nada material para Deus. Nunca. Nunca, nunca. Desde quando eu me converti, eu sempre busquei, primeiramente, o batismo e os dons espirituais. Eu queria ser usado como Paulo é. Eu pedia dom de revelação, eu pedia dom de cura. Deus nunca me deu. O único dom acrescentado à minha vida foi o dom de profecia. Os restantes dos dons, Deus nunca me deu. Eu não sei porquê, mas seja feita a vontade de Deus. E numa oração, eu de joelho, eu lembro como se fosse ontem. Jesus, deixa eu ser como Paulo. Eu quero ser usado como Paulo. O Espírito Santo virou para mim e falou assim: dura coisa você está me pedindo. Dura coisa você está me pedindo. E eu comecei a passar por determinados processos e eu vi e entendi que ser como Paulo não seria fácil, porque eu, muitas das vezes, não consigo ficar calado. Quando sou afrontado, muitas das vezes eu não consigo ficar calado. E para ser como Paulo, eu tinha que engolir a afronta. Para ser como Paulo, eu tinha que ser apedrejado e ficar calado. Para ser como Paulo, eu tinha que ser caluniado, como muitas das vezes eu já fui, e ficar calado. Ser manso, ser paciente. E até hoje, eu continuo buscando o espiritual. Para não dizer que eu não tenho orado por material, eu tenho pedido a Deus para cumprir com a promessa da casa. Porque o aluguel está pesando no bolso já. E eu tenho orado a Deus: Senhor, o Senhor prometeu. O Senhor me prometeu, eu não pedi nada. O Senhor prometeu. Então, Jesus, dá aquela casinha lá que eu vi, que eu gostei. Abençoa o teu servo, a tua serva. Mas depois de muitos anos, eu nunca gostei de pedir nada material. Nunca. Nunca. Eu sempre foquei em ser um instrumento para abençoar outras pessoas. Eu sempre foquei em ser usado. Se hoje eu estou aqui, não é por minha vontade, que por mim eu estaria ali. Mas Deus me quer aqui. Deus me quer aqui. Esse dia eu falei com o pastor Marcelo acerca de uma situação aí, e eu falei: pastor, eu não faço mais nada fora da vontade de Deus, porque só eu sei o preço que eu paguei por desobedecer
Porque eu cria que o meu processo ele podia ser extinto, como de muitos outros irmãos aí podia ser extinto, mas eu não queria estar onde Deus queria que eu estivesse. Desde lá do Rio de Janeiro, que Deus já usava o pastor Rafael. Você tem um chamado na palavra, você tem um chamado na palavra, você tem chamado para ensinar. Eu falei, que mané ensinar, pastor? Eu quero é cantar, eu quero é louvar, eu quero é tocar. Deus revelou para a missionária veio conversar comigo e eu nunca quis aceitar. Aí Deus, você não vai por bem, então você vai por mal. Então eu vou voltar você lá para dentro. E lá para dentro você vai poder, você vai ter que me obedecer, então você vai ficar lá. E só eu sei o que eu sofri naquele lugar de novo, por desobedecer aquilo que Deus tinha mandado para a minha vida. Abraão, ele poderia ter escolhido permanecer na sua zona de conforto. Poderia, eu já estou casado, já estou com a minha vida montada, com os meus animaizinhos, os meus servozinhos. Deus, isso acontece, eu vou ficar por aqui mesmo. Mas ele não. É necessário, irmãos. Deus me trouxe isso ao meu coração. É necessário eu, Vladimir Vicente dos Santos, sair da zona de conforto. Que a gente quer receber. É uma realidade. A gente quer receber, mas a gente não quer dar. A gente não quer dar. Está cansado, está fatigado, mas vale a pena. Às vezes eu não consigo vir, mas toda a oportunidade que eu tenho, eu venho na oração da tarde. É muito difícil eu vir, porque às vezes eu estou enrolado com alguma entrega, às vezes quando eu vejo a hora já passou. Esses dias eu não vim porque eu tenho ficado muito mal, muito resfriado, com muita dor no corpo. Eu chego em casa, eu deito, quando eu estou lendo a Bíblia, daqui a pouco a Bíblia cai no meu peito, eu durmo. Mas é necessário nós sairmos da nossa zona de conforto para poder receber de Deus, para poder ser um instrumento na mão de Deus. Irmão, esse dia o pastor falou algo aqui, eu trouxe a minha memória. Rapaz, eu era um homem que eu orava quase 2 horas de joelho. Eu fico muito mal 40 minutos hoje. Deixei de me dar da forma que eu me dava. E uma vez eu conversei, eu liguei lá para o Rio de Janeiro com o pastor Pablo. Ô Pablo, eu estou passando por isso, eu não consigo mais fazer isso. Ele, irmão, a gente buscou o quanto a gente pôde. Agora você tem família, você tem trabalho, a busca é diferente. Mas não deixa de buscar não. Ainda que seja 10 minutinhos, mas você coloca seu joelho no chão lá e vai orar, irmão. Porque se você não orar, você se enfraquece. Se você não lê, você se enfraquece. Aí daqui a pouco você está desviado com um monte de irmão que a gente conhece, que deixou de ler, deixou de orar, ficou só de oba-oba e agora está lá, de volta nas drogas, praticando crime. Não é fácil, irmão, mas permanece. E eu guardei essa frase dele. Guardei. E eu me esforço dia após dia, pedindo a Jesus para me dar força, me dar graça. Porque às vezes eu chego em casa tão cansado, que eu não tenho vontade, mas eu venho me arrastando. Venho meio, como diz lá o Washington, com o calango agarrado no pescoço, mas eu venho. É necessário nós negarmos a nós mesmos, porque foi o que Jesus ele falou na sua palavra: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Que nós possamos todos os dias negar a nós mesmos, porque a nossa vontade é estar deitado, a nossa vontade é estar vendo televisão, apesar que eu não vejo mais televisão, mas tudo bem. A nossa vontade é fazer tudo aquilo que vai alimentar a nossa carne. Foi o que falou o pastor falou aqui esses dias. Aquilo que você alimenta mais é o que vai ficar forte em você. Se você alimentar a carne, ela vai sobressair sobre a sua vida espiritual. E para alcançar
benefício espiritual, você tem que estar fortalecido espiritualmente. Não tem jeito. Não tem jeito. Olha, esses dias eu fui entregar o pão lá num lava-jato que tem lá no centro. E o cara tá com aquele cigarro de palha na mão. Eu falei, irmão, larga isso aí. Larga esse trem aí, cara. Isso aí vai te levar para um caminho de dor e sofrimento. Eu tenho para você algo que vai suprir todas as suas necessidades. Ele o quê? Jesus de Nazaré. Rapaz, quando eu falei Jesus de Nazaré, ele saiu correndo. Ele saiu correndo. Esqueceu de pegar a nota e o pão que estava comigo. Ele nem chega mais perto de mim. Chega não. Toda vez que eu entro no lava-jato, ele vai pro canto. Eu falei, vem cá, irmão. Vem cá falar comigo. Jesus quer te abençoar. Ele, não, que mané Jesus. Eu falei, mano, Jesus ele tem uma bênção para a sua vida, rapaz. Vem cá. O mundo jaz no maligno. É uma realidade muito cruel. É uma realidade muito cruel. Esses dias o Senhor ele me deu uma palavra no livro de Apocalipse a respeito da igreja que perdeu, deixaste o teu primeiro amor lá. E eu fiz uma live com a palavra que Deus me deu. E Deus foi me dando o que eu tinha que falar. E eu anotei tudo. Anotei tudo para não esquecer nada. Presbítero Tiago. E eu transmiti a mensagem que Deus assim mandou. Irmão, nós precisamos estar atentos. Esquecer que só nós precisamos ser abençoados, porque às vezes a gente foca só em nós, né? Esquecer que só nós precisamos. Irmão, eu vejo cada situação aí pela rua que é entristecedor. Aí hoje, uma moça, uma jovem, né? Me pediu oração. O nome dela é Doane. Quem puder ajudar, eu vou ficar muito agradecido. Ela tem se relacionado com um rapaz chamado Rafael. Só que esse rapaz, ele tem uma ex-mulher. Ele tem um filho com uma outra menina. E essa mulher amarrou ele com uma espécie de feitiçaria, sabe? E ela, quando foi hoje, eu já tinha colocado o nome dela e dele na cestinha de oração. E todo dia eu oro por ele e por ela lá em casa. Aí quando foi hoje, ela virou para mim com uma face bem triste, sabe? Você colocou meu nome na oração na igreja? Eu falei, coloquei. Por quê? Não, porque a gente terminou. Eu falei, mas o que aconteceu? Ela, não, aí ela me explicou o que aconteceu. Eu falei para ela o seguinte, ô Doni, a minha oração é o seguinte: Deus, é da sua vontade ele para a vida dela? Se for, o senhor trabalha, mas se não for, o senhor arranca e coloca aquele que o senhor quer. Ah, mas ele tem vontade, ele tem desejo, mas a mulher fez um trabalho assim, não, mas você quer em Deus? Ela, eu creio. Faz o seguinte, eu sei que você consegue. Porque toda vez que eu te convidei para ir lá na igreja, você inventou uma desculpa. Mas eu sei que você consegue. Vai para a igreja, não vai para a igreja para cumprir doutrina, não, vai buscar Deus. Primeiro você vai buscar Deus. Faz um voto, faz um propósito com Deus, e Deus ele vai te dar vitória. Ela, não, eu falei com o rapaz ali, ele vai me levar na igreja dele, que é lá perto de casa. Eu falei, então, vai, mas em casa, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e faz um voto com Deus. Se ele for para a sua vida, Deus ele vai quebrar essa feitiçaria que foi feita. Vocês vão casar e juntos vão glorificar o nome do Senhor. Mas é necessário você tomar uma atitude. Nós queremos ser abençoados, mas não queremos fazer sacrifício. Eu falei para ela, Salmo de número 37, versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Mas é necessário você entregar a sua vida na mão de Jesus. Faça isso, eu tenho certeza
que Ele vai te abençoar. Falei para ela, e ela começou a chorar. Falei, não chora não, filha, não chora não, fica de pé, fica firme, só confia, porque eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai te abençoar. Eu vou pedir oração, vou explicar a causa lá na igreja. Eu tenho certeza que mais irmãos vão estar orando pela sua causa, pela sua vida, e Deus vai te dar a vitória. Nós precisamos ser bênção para a vida de outras pessoas, irmão. Precisamos nos disponibilizar, assim como Abraão se disponibilizou, se deixou ser usado um instrumento para abençoar vidas. Assim nós também precisamos ser um instrumento na mão de Deus para abençoar vidas. Amém? Que o Senhor Ele possa falar poderosamente no coração de cada um através dessa palavra. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ficamos de pé, vamos orar. Glória a Deus. Agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concedeu de estar na sua casa para juntos engrandecer e bendizer o seu nome. O diácono João vai estar orando, agradecendo a Deus, respondendo a Deus que nos leve para a segurança de regresso para os nossos lares. Vamos nosso tempo, fazer oração. Maravilhoso Deus, Pai, Deus querido, que louvamos e te agradecemos agora por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e fazer aqui neste lugar, Senhor. Te louvamos, te agradecemos, Senhor, agora. Muito obrigado pelo Santo maravilhoso, pela vida do nosso pastor, pela vida do nosso povo, pela vida dos diáconos, pela vida dos auxiliares de trabalho, pela vida das irmãs, das crianças, dos jovens. Toma o nosso jovem nas tuas mãos, Senhor da glória. Visita, Pai amado, Santo maravilhoso, cada um nesse momento, Senhor da glória. Traz o Santo maravilhoso, o jovem para ser salvo, para ser liberto, Senhor da glória, em nome de Jesus. Leva, Senhor da glória, em paz e segurança, e regresse para o nosso lar, Senhor da glória. E quando nós lá chegar, a sua presença lá esteja, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém, igreja? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos que amam o Senhor e aguardam a sua vinda, e todos digam Amém. Vão em paz no nome de Jesus. Pai do Senhor. Pai do Senhor.